O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 quilopascais. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Bom, qual era a sua sacada nessa questão? Era muito importante que você tivesse o princípio de Stevin na cabeça, em que diz que a pressão de uma coluna, de um fluido, ela depende da densidade desse fluido, da gravidade e da altura, da quantidade de fluido acima desse ponto analisado. Bom, e se eu tiver, por exemplo, meu recipiente aqui aberto, pensando num ponto 1 aqui qualquer, nós teremos, além da pressão da coluna, a pressão atmosférica. Aí você vai somá-la aqui. Bom, repare que ao afundar nesse fluido, aqui eu tenho uma altura 1, né? Ao afundar nesse fluido lá para um ponto 2, por exemplo, eu vou ter uma quantidade maior, uma H2 de líquido em cima desse ponto 2. Então, se a minha altura aumenta, a minha pressão aumenta. Beleza. Aí você tinha que lembrar de um detalhe importantíssimo. Venha para o outro lado do meu tubo em U, que é um vaso comunicante. Esse lado se comunica com esse. A pressão em um fluido ela é transferida de maneira igual para todos os seus pontos em volta, de tal maneira que podemos associar e afirmar e trazer essa ideia para cá, em um ponto a uma mesma altura, que eu vou chamar aqui de 3, que você pode pensar, o ponto 3 está no mesmo recipiente que o 2, está no mesmo fluido e no mesmo nível, então eles possuem a mesma pressão. Então, se eu quisesse descobrir a pressão em 3, é como se eu estivesse calculando a pressão em 2. Então a pressão em 3 vai ser relativa a essa coluna de fluido aqui, dessa coluna mais alta. Veja que aqui eu estou com o meu tubo em um fechado, ele tem uma tampa aqui vedando. Então a altura do fluido que pressiona o 3 seria igual à altura 2. Então vamos lembrar a minha dica para você? Pontos no mesmo fluido, no mesmo recipiente e no mesmo nível possuem a mesma pressão. Então, a pressão relativa ao ponto 3 está relacionada a isso aqui, a essa coluna toda, vamos dizer assim. Beleza, isso era uma coisa que você deveria carregar com você. Um algo a mais agora. Vem nessa questão. Não, calma, um detalhe antes. Se eu quisesse analisar um ponto 4 aqui agora, repare que o ponto 4 está abaixo do ponto 2. Então o ponto 4 vai sofrer uma pressão devido a uma coluna maior ainda, que seria essa coluna aqui. Logo a pressão nele seria maior que a 2, por exemplo, maior que a 1. Beleza. Por que eu fiz essa análise antes de observar a figura original do Enem? Repare que isso aqui é uma caixa d'água. Você tem uma tubulação passando pela parede, que faz uma curva e volta. E a saída de água está aqui. Ela não está no ponto mais baixo do cano, ela está um pouco acima. Veja que a saída de água está um pouco acima do ponto mais baixo. E a torneira vai ser conectada aqui na saída de água. Então, a pressão feita nesse ponto onde tem a saída de água, você tem que analisar desse nível que ela está até o ponto mais alto da água, que é onde vai pressionar esse ponto de saída de água. Não é o 1, que está aqui na base da caixa d'água, não é o 2, que está tipo no meio aqui da água, o 3 está perfeito, que está no topo da água, até o ponto analisado, é como se fosse essa ideia aqui, ó, do ponto 2, vou tirar o 4 aqui, é como se fosse essa ideia do ponto 2, trazida para cá. Pressão aqui é igual aqui. A pressão aqui é como se fosse uma pressão, vou apagar aqui um pouco a parede, é como se fosse uma pressão nesse ponto também. Pressão aqui é igual aqui.
Quem que pressiona esse ponto? Essa coluna toda para cima de fluido, que corresponde ao H3. O H4 não é, que é a base da caixa até a parte mais baixa do cano, e nem o H5, que é o topo da água, até a parte mais baixa do cano. Então, certo vai ser mesmo a nossa altura 3, que é do topo da água até onde a água vai sair pelo cano, que é aqui. Então, nossa resposta certa, correspondendo a H3, é a letra... Tirar daqui que tá ruim de visualizar. Letra C. Isso aí. Bom, espero que você tenha entendido essa questão. E quando você estiver resolvendo exercícios e pintar uma dúvida, procura no meu canal. Se não tiver resolução desse exercício, mande esse exercício para mim. Eu vou resolver para você assistir. Valeu!